Boa noite, estamos no ar com mais uma live do UPA Educação, professora Aurineire, e hoje com a convidada, a nossa querida Maria Badia Vieira Cruz. Gente, não tem nem como apresentar a Maria Badia, né? Porque a Maria Badia é uma pessoa já conhecida na cidade, no meio educacional, e é uma pessoa muito querida, muito bem relacionada, fez um trabalho durante 12 anos no Adolfo, uma gestora de mão cheia. Então, assim, fica até difícil de falar da Abadia como profissional, porque ela é além do exemplo, né? Então, a gente vê aqui, ó, a Abadia formada é pedagoga, gestora, orientadora, fez especialização em ciências das religiões, teologia, especialista na educação de jovens e adultos e educação para suas relações étnico-raciais. Então, gente, é uma pessoa que dispensa essa apresentação. Boa noite, Badia. Boa noite, Aure. Boa noite a todos os educadores, né? Corrimãos nossos, pessoas que sonham na possibilidade de um mundo melhor e diferente. Estamos aqui para conversar com vocês, porque eu sou como vocês. O que eu sou mesmo é professora alfabetizadora. As outras ações que eu executei foi por contingência do tempo, das confianças das pessoas, mas eu sou professora alfabetizadora. E de preferência das escolas de periferia, porque foi nesses lugares que eu aprendi e que eu me formei como professora, como sujeito que ama e acredita na educação como caminho para um mundo melhor, para todos. Badia, essa questão aí de trabalhar na periferia também é meu forte também. Sempre eu trabalhei em escola periférica. Mas você também trabalhou no estado, né? Trabalhei no estado, eu trabalhei na escola Geraldino Rodrigues da Cunha, foi onde eu comecei. De lá eu fui para a escola estadual Bernardo Vasconcelos, uma escola que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma gestora maravilhosa, com duas gestoras muito boas, que foi a Sandra Rocha e a Regina Lima. Então, foram gestoras que me ajudaram a ser a gestora que eu me formei. Então, eu acredito que quando você trabalha com pessoas que acreditam na educação, mas principalmente acredita que o sujeito é capaz de fazer a diferença se ele for respeitado na sua diversidade, que acolhe a diversidade, a gente se torna um ser melhor, né? É verdade. Hoje o nosso tema é relações de trabalho, né? O respeito ao profissional da educação. A gente está vivendo assim uma transição. Eu não falo que nem é mudança, é uma transição de, acho que de tudo, né? De costumes, profissionalmente, humanamente, e essa relação que já vinha há muitos anos estabelecido um modelo de relação hierárquica dentro da escola. Como é que você vê hoje em dia essa pandemia e como é que serão essas relações futuras? Na verdade, né, com a pandemia, nós fomos obrigados, todos nós, a fazer as modificações que há muito tempo já exigia, né, na educação. Então, a pandemia traz para nós um novo tempo, uma nova realidade, mas ela também exige de nós uma especificidade humana no ato de educar, porque com a pandemia a gente tem que ser um profissional humanizado, um profissional que acredita na potencialidade do outro, um profissional que busca o crescimento do outro no coletivo, não na individualidade. A pandemia está nos mostrando que a gente se torna forte unido. A gente já sabia disso, né, Aura, há muito tempo. É, Mas a pandemia nos faz entender que a gente precisa um dos outros, como a Sandra, que foi minha diretora por muito tempo, ela fala assim, que na educação a gente tem que ser igual Madruvá de Laranjeira, ficar todo mundo juntinho, construindo uma realidade comum para o nosso aluno, mas uma realidade de qualidade para todos. Então a pandemia existe isso de nós, existe que a gente pare, que a gente repensa, que a gente reconstrua, mas principalmente que a gente respeite cada um na sua diversidade, que a gente se complete um com o outro, que a gente esqueça as diferenças e as individualidades para a gente construir um novo modelo coletivo, porque as exigências que estão aí exigem de todos nós diversidade, diferenças, formas de agir, mas principalmente que a gente seja ético,
verdadeiramente o que é Pedro é para o João, é para o Joaquim. A gente não pode mais fazer o clube dos 7, não. A gente tem que fazer o clube de todos, todos sendo ouvidos, todos se colocando e todos ajudando na transformação necessária. Porque a Eu gostei pandemia, desse Aura, não é clube dos brincadeira, 7 não. aí, viu? Sabe? Porque a pandemia não é brincadeira, não. Ela é uma coisa muito séria, Muito exige, sério. exige do gestor uma paciência com as divergências que chegam dentro da escola, ele tem que acolher mais, ele tem que ser um gestor mais colaborativo, mas ele tem que ser muito exigente, porque ele precisa fazer com que a qualidade aconteça, mas não de qualquer forma, a qualquer preço. Ela aconteça respeitando o professor e aluno, que são os focos da educação. Esses dois elos é que fazem as diferenças, mas com um bom gestor. Sem um bom gestor, uma boa equipe de coordenadores pedagógicos dentro da unidade escolar, trabalhando em unidade e fazendo com que o conselho escolar seja ativo, seja fortalecido, ouvindo-se se a escola como um todo, para que as mudanças sejam feitas, a gente não vai conseguir. Porque por força, nada vai acontecer. Nós vamos adoecer. Badia, você falou do grupo dos 7 e eu lembrei foi de outra coisa. Existem os grupos dentro de qualquer sociedade, formam-se grupos afins. E a escola não é diferente disso. Tem aquelas Não. que se dão melhor com a turma. Inclusive, eu acho assim, que muitas vezes são 2 ou 3 escolas em uma só. De manhã, no turno, é uma turma que tem uma realidade, à tarde já é outra turma e a EJA já é outra turma. Então, eu falo assim, eu sempre, junto com a construção do projeto político-pedagógico, e pensar em entrelaçar esses grupos dos turnos diferentes, porque dá uma aparência assim que são 3 PPPs, né? É. Parece que a escola de manhã age de uma forma, à tarde de outra e à noite de outra. A gente sabe, sim, que tem as especificidades do sexto ao nono, a gente sabe que os menores, os pequenos, é um prato diferente, e que à noite também são pessoas que já passaram do tempo de estudar, é um outro tempo. Mas, inclusive, eu vejo constantemente até grupo de WhatsApp de escola separado, grupo. Então, eu acho que isso dificulta o trabalho em equipe. Você concorda, discorda disso? Olha, eu concordo plenamente, porque o que acontece, Sara? Toda escola tem que ter o seu projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico é que vai unir a escola, que vai fazer com que a escola que todos busquem os mesmos objetivos. A gente vai ter grupos diferentes de ação, de atividade, porque vai ter diferença. Eu trabalhei no Adolfo, onde a gente eram 3 prédios, né? Tinha o anexo 1, o anexo 2 e a sede. Para a gente levar, fazer com que a escola trabalhasse com os projetos da escola, construído coletivamente, era necessário que a gente tivesse reuniões constantes. Então a gente se reunia. Teve um tempo que a gente se reunia quando acabava cada turma, a gente se reunia no término do turno. Depois teve um tempo que se instituiu a formação continuada em serviço, que a escola adotou desde o começo a formação como foco, né, da formação continuada em serviço dentro da unidade como foco de transformação. Quando a gente se reunia naqueles grupos, a gente conseguiu unificar. Mas essa unidade, se eu falar que ela é plena, ela é mentirosa, porque ela não vai ser plena, mas a gente vai unificar com objetivos únicos. Toda a escola vai ter os projetos, as ações, vão ser únicos. Agora, cada grupo vai ter que se reunir separadamente, especificamente, porque o sexto ao nono é uma realidade, né? É, Verdade. o Fundamental 1 é uma realidade, Fundamental 2 é uma realidade, Educação Infantil é outra realidade. Eles vão se reunir para elaborar projetos em comum entre eles, mas depois eles vão se reunir junto para elaborar os projetos da unidade escolar, porque todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. Por isso que é importante que a escola abra para o diálogo. E o diálogo vai acontecer a hora que o profissional está aberto para esse diálogo. A hora que ele procura o gestor tem que abrir para ele, conversar com ele. E a gente não tem que ter medo da diversidade. A Mas gente tem que aí, acolher a diversidade, né? Pode falar, Aura. mas aí é o seguinte, quando você começa
haver essas relações entre professor, pedagogo, direção, professor. A gente, muitas vezes, a gente tem muita proposta boa dentro da escola. Às vezes você pega uma professora lá da educação infantil, que ela tem um projeto lindo para desenvolver, que pode casar junto com o ensino fundamental e fazer uma interdisciplinaridade. Hoje, na BNCC, fala-se muito disso, né? De permear um tema e ele ir passando para as habilidades e competências até o 9º ano, né? E até no ensino médio. Portanto, eu vejo muito a falta do protagonismo das escolas municipais. Eu não sei do Estado, porque eu nunca trabalhei no Estado. Mas o Estado, assim, parece que cada escola é uma realidade e vai lá na superintendência e resolve por lá. Nós temos um sistema de ensino municipal, que é bom, mas até certo ponto, eu creio ele um pouco engessado. Por quê? Geralmente joga um projeto da CEMED para as escolas desenvolverem, os projetos comuns. E isso é muito genérico. Eu acho assim que cada escola desenvolvendo seus projetos possa ter um projeto macro da CEMED, mas vários projetos de vários departamentos ao mesmo tempo, você tira o espaço da escola criar. Sabe o que eu acredito, Ara? Quando chega, por exemplo, a escola, ela tem a sua independência, tem a sua autonomia, sim. Mas ela tem um regimento, mas nós, no município, agora eu vou falar enquanto escola municipal, no município a gente tem um regimento único. Esse regimento coloca para a gente algumas determinantes. Então, cabe ao gestor e ao coordenador pedagógico alinhavar esses projetos nos projetos da unidade escolar. Porque o que torna difícil é quando o projeto não é alinhavado com os projetos da escola. Porque chega um projeto, chegou o projeto Cebu, um exemplo agora. Mas a escola já tinha um projeto que trabalhava algumas ações que era desse projeto. Então, coloca esse projeto como subprojeto do projeto da escola. Aí a escola não vai trabalhar mais um projeto. A escola vai pegar esse Alinhar, né? projeto, fazer o alinhamento dele. E aí o professor não vai se sentir tão lesado na sua proposta pedagógica. Agora, quando a equipe da escola, pedagógico, gestor, porque o pedagogo é um gestor, o diretor é o gestor também, e o diretor também é um pedagogo. Quando essa equipe não se converge no objetivo único, aí chega no professor as coisas muito divididas. Porque é muito triste, vai ter muitos professores que trabalharam comigo que vão testemunhar isso. Quando chegava um projeto da CEMED, eu não levava o projeto como da CEMED. A gente se reunia e levava o projeto como da escola. A gente lia aquele projeto e fazia com que aquele projeto, em algum projeto da escola, aquele projeto teria como ser uma interface daquele projeto. Então, ele entrava naquele projeto. E quando algum projeto que chegava, que não cabia nos projetos que a escola trabalhava, eu tinha plena liberdade de chegar no departamento pedagógico, conversar e falar, e fazer com que o projeto, com que a equipe pedagógica da CEMED me ajudasse a entrelaçar aquele projeto, ou aquele projeto não entrava nas ações do Adolfo. Mas era coisa dialogada. Agora, o que está faltando nas escolas? O diálogo franco e aberto, um diálogo verdadeiro. Coloca muito para o professor as coisas como uma obrigação. Mas eu, enquanto gestora, eu chego na reunião, eu aceito, depois eu quero obrigar. Não conversa com o professor ele quer o sucesso da escola, ele deseja esse sucesso. Então, o sucesso da escola é o sucesso dele, né? Então ele quer esse sucesso, é a única coisa que faz ele sentir-se feliz dentro da unidade, ele ver as coisas caminhando e caminhando bem. Então está faltando em alguns espaços diálogo verdadeiro, muita coisa é imposta. Então o que é imposto não acontece de forma positiva. Eu gosto muito daquele livro do Paulo Freire, que é a Pedagogia da Autonomia, porque ali na Pedagogia da Autonomia, ele nos coloca que nada é inacabado, que tudo é construído, que todos nós somos responsáveis por essa construção. E ele chama todos da escola a trabalhar, a se fazer, a se formar uma equipe forte para que as coisas dêem certo. As coisas não dão certo quando não há diálogo. E a culpa é de todos, porque a gente não pode ocupar só uma interface, não. Todos, porque às vezes eu não estou dando certo, mas tem uma colega minha que está dando certo, quando ela vai e conversa comigo, ela faz com que eu chegue. Agora, quando começa
as facções dentro das unidades é o que quebra a escola. Quebra o gestor, quebra a equipe de coordenadores, quebra o professor. E quebra o aluno também, porque o aluno sente esse A engessamento da escola. divisão, né? Essa divisão. Eu falo que é mais do que uma divisão, é um engessamento. Porque engessa, esse grupo engessa essa ideia, essa. Então, Então, mas não há o que comunhão. acontece, assim, na prática, muitas vezes, eu também, quando eu era gestora, a gente percebe o seguinte, a gente entra numa gestão de escola com o sonho do mundo inteiro de transformar uma realidade, né? Mas muitas vezes a proposta nossa, ela não é assim aceita pelo macro. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. 7 de setembro. Eu lembro, assim, quando eu era criança, e algumas vezes tinha aqueles desfiles magníficos do 7 de setembro, apesar que também que era uma época de militarismo, né? A gente era quase obrigado a desfilar, mas tinha a criatividade de cada escola. Então, por exemplo, quando aparecia Castelo Branco, todo mundo ficava esperando. Quando aparecia Santa Maria, todo mundo ficava esperando. Boa Vista, que tinha uma fanfarra maravilhosa. E depois eu vi um 7 de setembro genérico. Inclusive, nossas escolas desfilou junto, né? Representando o grupo de capoeira, das baianas. Eu acho que isso tira um pouco, falta um pouco na escola, é essa cara da escola. Se um gestor ele está lá, as pessoas costumam dizer o seguinte, que a escola é a cara do gestor, mas muitas vezes não é. Né? A maioria das vezes ela é a cara de um sistema de ensino, mas não é a cara do gestor. O gestor está ali como gerente mesmo. Aí que eu falo da questão da gente fazer a gestão escolar, que não é apenas gerência. Né? Nós temos o lado pedagógico da gestão. Então, o que eu percebo, Abadia, é que muitas vezes parece que é um combo. A escola, o sistema de ensino é um combo. Né? E você não vê a individualidade. Você vê uma história, por exemplo, de uma escola rural, ela tem uma realidade encantadora e de um propósito, assim, que num desfile, numa ação, num projeto, ela destaca. Né? Eu sinto falta disso. Eu senti durante a gestão, eu também senti falta dessa autonomia, porque já vem mais ou menos um roteiro predestinado. A gente tem que reconhecer que há um condicionamento de algumas coisas, sabe? Tem condicionamento. Mas dentro desse condicionamento, aí que eu falo que o gestor vai fazer a diferença. Assim, o gestor junto com a sua equipe, porque se o gestor for sozinho querer fazer a diferença, ele não consegue. Mas quando ele vai junto com a sua equipe, ele consegue fazer a diferença. Ele quebra esse condicionamento. A gente não quebra na totalidade, mas a gente consegue romper. Porque o que acontece? Eu falo assim, por que é importante um gestor ele ser eleito, ele passar por um concurso, ele ser fortalecido e reconhecido ali pela comunidade? Porque a partir do momento que ele é reconhecido pela comunidade, que ele passa por um processo, a sua relação dentro da escola, a sua relação com a CEMED é uma relação diferente. Ele é fortalecido por aquele grupo. Quando ele é indicado, o diretor indicado, ele não tem tanta... salvo exceção, que tem alguns que conseguem ainda ter a sua autonomia. Mas quando ele é indicado, principalmente se ele ainda não tem experiência com aquela escola, se ele ainda não conhece aquela realidade, ele tem muita dificuldade em fazer a sua diferença, em fazer a escola ter a sua autonomia e ter um projeto próprio forte. Por quê? Porque aí ele tem medo, ele vai sempre pedir benção no órgão central. Então isso ele não tem empobrece segurança, né, para fazer isso. essa gestão Essa gestão autônoma. autônoma, porque a autonomia ela é construída só que ela não é plena. A gente tem que entender que a autonomia não é plena, porque a gente tem um regimento, tem algumas ações que nos prendem, mas dentro do que você pode fazer a diferença, você vai fazendo a diferença. Eu lembro de um 7 de setembro que a gente tinha um determinante para fazer, mas cada escola dentro daquele determinante, apesar de ter saído aquele direcionamento, cada escola colocou a sua criatividade, colocou a sua diferença. Então, mas isso só aconteceu, não foi todas as escolas, algumas ficou só naquela mesmice que estava colocado naquele papel. Por quê? Faltava para a escola um conhecimento do assunto, faltava para a escola um fortalecimento da sua equipe para pagar aquele preço,
Porque a gente sabe que, às vezes, num 7 de setembro, você não tem a escola toda querendo trabalhar aquela temática, que gostaria de fazer outra temática, mas sempre tem um grupo que te acolhe e aquele grupo faz a diferença. E é um grupo que vai representar a escola, e vai representar a escola da melhor forma possível. Por isso que é necessário, eu falo assim, que muito dentro da escola é ter o diálogo franco e aberto de tudo, ouvir, observar, porque o gestor ele tem que ouvir, observar e trabalhar com o seu grupo, observando a necessidade real daquela comunidade, conhecer o seu aluno, o que o seu aluno deseja, o que ele sonha, o que ele deseja construir dentro daquele sonho, e o que você pode fazer levando a qualidade, porque uma escola não pode ser de qualquer jeito. Porque o que empobrece uma unidade escolar é quando os projetos não se respeita a autonomia do aluno, não tem bom senso, tá? Não tem compreensão da realidade. Então, isso empobrece. Isso faz com que a escola também fique dividida, porque aí, quando o professor não sente essa fortaleza, ele se enfraquece. E é verdade, eu falo assim, que o que o diretor tem que ser, ele tem que ser verdadeiro, mas ele não tem que ser autoritário, ele não tem que ser arrogante, porque ele tem que saber que ele é o primeiro servidor da escola. Ele é que está eu acho também, né? Mas eu acho que ele também não. Eu acho que tem que ter um relacionamento. Eu aprendi isso na prática, de assim, dividir essas funções, não de forma hierárquica, mas também ter esse respeito com o gestor. Hoje a gente vê aí, Abadia, muita denúncia em escola, entende? É dessas relações. Então, muitas vezes as pessoas confundem amizade com a função que trabalha. E eu vejo assim, porque talvez o diretor, ele fala, você sabe como é que é a vida de um diretor, ele quase mora dentro da escola, ele pega todas as questões de emergência que ele propõe para ele, e às vezes, assim, muitas vezes o professor não sabe a função desse gestor, a quantidade de demandas que ele tem. E às vezes ele passa ou num cumprimento, ou acontece alguma coisa, aí já vem aquele clima das relações que a gente fala, né? Ah, tá com a cara virada hoje. Ah, porque existe essa questão. Tem dia que você não tá bacana, você tá pensando lá naquele problema que você tem que entregar para a CEMED, mas o professor vem e te pega numa hora assim que você talvez não dá aquela resposta que ele gostaria, independente de assédio. Assédio é outra coisa. Né? Assédio é uma coisa que persiste, pegação no pé o tempo todo, mas em toda relação, até dentro de casa, tem dia que você levanta com o pé esquerdo. Mas sabe o que é, Aura? A gente tem que entender que nós somos humanos. As relações têm que ser humanizadas. Tem que ser humanizada. E tem que ter moral, tem que ser uma relação também com a moral. Então, por exemplo, Abadia, eu vou falar de mim, porque eu só posso falar de mim. Eu, Abadia, tinha dia que realmente que eu chegava na escola com estresse muito grande, o professor percebia, mas ele já me conhecia, ele esperava o tempo. E eu também tinha um negócio, se eu chegasse a magoar alguém, porque às vezes você chega, você fala alguma coisa, eu percebendo no momento que eu tinha magoado, a primeira coisa que eu ia fazer era me retratar com aquela pessoa. Sabe Chamar por a quê? pessoa, conversar, Chamar a né? pessoa e retratar. Sabe por quê? Porque a pessoa tem que saber que você é humano. A pessoa tem que saber que você é humano, que você vai errar, que você vai acertar, mas que você também reconhece os seus erros. Não é porque eu estou diretora que eu sou melhor do que o outro, não. Eu estou De diretora, eu vou maneira sair, alguma. eu sou professora. Então, eu tenho que tratar as pessoas com esse viés de respeito, que as pessoas assumem, e elas nem percebem que estão fazendo isso. Muito gestor nem está percebendo que tá fazendo isso, se achando melhor, esquecendo a sua classe, sabe? Então, o que tem que ter é uma ação ética, de acolhimento, de inclusão, de criticidade, de respeito. Quando se tem essa relação, você erra, a pessoa sabe que você é humana, que você reconhece. Mas também quando o outro errar com você também tem que Da reconhecer. mesma forma. Tem que ser a mesma moeda. Eu falo assim, que o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. Tem que ser uma ética, a pessoa tem que saber que o que você fala que é para você, é para o outro também. Então, essa relação faz a diferença. Só que, às vezes, você tem profissional muito bom que te ajuda, mas você tem também profissionais que são serpente.
Mas se você percebe que ele é uma serpente, trabalhe, você percebeu, trabalhe para ele deixar de ser serpente. Porque às vezes a pessoa que está fazendo alguma coisa dessa forma, porque ela foi tão machucada, ela foi tão picada, que ela está sempre na defensiva. A partir do momento que você mostra para ela, olha, não precisa disso. Uma magia assim. Olha, eu tô tomando essa atitude com você, estou mudando você de série. Não é porque você é ruim, não. Estou te mudando porque aconteceu isso, isso, isso. Mas você quer continuar nessa série? Você acha que vai ser melhor para você? Você vai pagar o preço dessa situação que pode ocorrer? Tem que falar assim as verdades, que quando as verdades são colocadas na mesa, quando as coisas são contextualizadas, a pessoa sofre, mas não sofre. Ela sofre com a situação, mas não sofre com a E indiferença, não ela sofre. cresce com isso, né? E ela cresce enquanto sujeito. Agora, quando a gente faz as coisas e não deixa a pessoa saber por quê, que fica parecendo um castigo, então você estraga a relação na escola com todo mundo. Quando ela começa a pensar, ai, você gosta mais de fulano, você proporciona para fulano isso. Não. Às vezes você gosta mais dela mesmo. Você tem mais afinidade. Então você conta com ela para ajudar. E aquela outra está precisando de uma ajuda agora para se fortalecer. Principalmente quando a escola tem um fluxo muito diferente de funcionários. Então, aí você tem que estar sempre realimentando. Agora, quando uma escola consegue formar um grupo, quando aquele grupo está ali há muito tempo, você consegue um grupo forte, é diferente de trabalhar nessa escola. As conquistas nessa escola vão ser levadas num grau de maior pertencimento. Mas se você fazer uma gestão humanizada realmente, de respeito, de verdade, de acolhimento, de reconhecimento, você tem que reconhecer. Se você tem um profissional que é melhor do que você numa área, você tem que reconhecer esse profissional. Você tem que aplaudir esse profissional. Você não tem que querer matar esse profissional. Então, às vezes, a gente percebe muito isso na escola. Se alguém é bom, não. Essa pessoa é boa, não, não, vamos matar isso, vamos pagar a luz desse vagalume, não pode ter um vagalume. É a historinha do vagalume, né? O que é que te incomoda? É o seu brilho, É, né? isso. E eu, Mas, na eu verdade, acho que isso serve tanto para professores, pedagogos e diretores, porque é para o contexto escolar como um é para o todo. contexto escolar, como todo aluno na sala de aula, aquele aluno que sobressai, né? Até no administrativo, você pega gente no administrativo que pega o serviço rápido, tem aquele que é mais lento, e respeitar esse tempo de cada um, né? Porque eu costumo dizer aqui nas lives, e na minha vida também, que a escola é uma panela de pressão onde cai todos os problemas sociais. Então, muitas vezes, você está lá na escola, o trabalho do gestor não é só técnico. A gente até fala assim, o trabalho do gestor, muitas vezes, ele é o psicólogo, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amigo. Chega um professor trazendo um problema de casa, né? Você vê que ele está cabisbaixo, você vê que ele chega derrotado. Então, é a hora de você também, que perca 15 minutos de aula, põe uma pessoa na sala e conversar. Muitas vezes o profissional chora na sua frente. E você tem que absorver isso também, né? Então, assim, é um lugar que todos os conflitos aparecem. Então, parece conflito de menino com menino, de professor com aluno que sai da sala muito estressado, porque aquele adolescente perturba o tempo inteiro. Mas ele está deixando o aluno vencer, né? Porque o propósito dele é enfurecer o professor. Então, assim, a gente vê, Abadia, nesses momentos de relação, a minha cachorrinha aqui tá. Aí, ó, um problema de relação aqui com o gato, né? Também ter 5 gatos aqui, uma poodle com 12 anos, ela implica. E a gente vê essas diferenças até entre alunos, que saem brigas, confusões. É um ambiente que, se a gente não tiver, eu creio até que o mantra para levar isso para dentro da escola é muito sofrido, não é? Olha, eu gosto muito do livro do Paulo Freire também, que é a Pedagogia da Tolerância. Nesse livro, ele nos fala que a gente, por sermos seres inacabados, a gente tem que ter uma tolerância humanizada com a diversidade que o outro nos traz, não deixando se coisificar as coisas, não deixando as coisas ficarem piegas, mas respeitar o sujeito na sua diversidade e trazê-lo de forma zelosa no que ele necessita. Porque quando você age assim, você tem o processo regado pelo diálogo. Você escuta, você acolhe, você faz o melhor. É como uma mãe. O gestor é como uma mãe dentro da escola. Mas não é uma mãezona, não, mas é uma mãe
é uma mãe, às vezes eu falo assim, firme, né? que é uma mãe que uma mãe que é madrasta. Porque todo mundo fala É. mal da madrasta, mas a madrasta também é boa, se ela for humanizada. Então, o que faz a diferença é como nós vamos transferir essa relação que a gente acha que a gente tem de poder enquanto gestor para a gente administrar uma gestão de modo que ela seja acolhedora, de modo que ela acolha aquele sujeito que chega, para que aquele sujeito possa acolher o aluno. Como é que o professor vai acolher bem um aluno se ele não é acolhido? Como é que você quer que um professor acolha bem o seu aluno, respeite a sua diversidade, se na hora que ele apresenta uma diversidade ele não é ouvido, ele é apenas criticado? Eu sei que o processo educativo não é fácil, mas eu sei que é possível. Porque Aí, eu trabalhei na educação 32 anos. Nesses 32 anos, eu vi nos vários espaços que eu passei, que eu agradeço muito os espaços ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar, um acolhendo o outro, um ajudando o outro, um sabendo que a felicidade dele depende da felicidade do outro, um sabendo que o crescimento da escola não vai acontecer se só um crescer, ela só vai acontecer se todos crescerem, um apoiando, se reunindo em horário diferente com aquele professor que está com dificuldade, que começou agora, com grupos de estudo, com grupo de fortalecimento, mas não com grupo de eu sozinho. Uma escola não vence quando o equipe, professor né? pensa, eu keep, quando pensa eu keep. Não dá certo. Nada que não é feito com base no coletivo, com a responsabilidade, com a construção do conhecimento que vai ser levado para o sujeito ativo da aprendizagem, que é o nosso aluno, não dá certo. Você falou muito assim que a escola é aberta, a escola é aberta. Gente, nós lutamos muito para a escola ser aberta, para o povo vir para a escola. Quando essa comunidade vem para a escola, que está aí na escola, os desafios estão postos porque ela está aí. Então a gente tem que Acessibilidade, trabalhar né? a gente tem que trabalhar com essa diversidade, dando o nosso melhor, mas com muita responsabilidade. Por isso que nós, profissionais da educação, nós temos que ter segurança no que nós fazemos, nós temos que ter competência com o que nós realizamos, nós temos que estar estudando sempre, em todo momento, nós temos que ser acolhidos em todo momento para as coisas dar certo. Senão, não dá certo. Porque o sucesso da escola não é porque o aluno é bom, não. O sucesso da escola é porque o professor, a equipe gestora, o colaborador administrativo, quando todo o corpo da escola é bom. E é bom no sentido de quê? De querer aprender sempre a ser melhor. Porque nós temos que aprender sempre. E quando nós achamos que a gente está pronto, o insucesso da educação começa a partir daí. Mas a gente tem que ter a humildade histórica que Paulo Freire falava. Que a gente aprende com todo mundo, observar, acolher. A gente não tem que. Na educação, a gente tem que ter pressa para as coisas melhorarem, mas a gente não tem que ter pressa para a execução. Porque eu faço um bom trabalho, mas quem vai colher o meu bom trabalho é o outro que chega. Sempre os resultados do meu trabalho, às vezes, não chegam na minha mão, não, mas chega no outro. E o outro tem que saber que vai trabalhar, que às vezes o resultado daquele trabalho não vai chegar para ele, vai chegar para o outro. Então, todos têm que trabalhar com qualidade, com proficiência, para as coisas dar certo. Ô, Badia, você acha que essa. Porque nós estamos num momento que os professores estão insatisfeitos. Isso é visível, né? Mesmo por causa da pandemia, houve corte de salários, né? Quer dizer, não é um corte, estão O pagando o que o plano contexto. de carreira propõe, né? Mas, no entanto, essa questão aí de, por exemplo, quem tinha dobra, perdeu a dobra, e isso aí adoece a pessoa também, porque a gente lembra de falar da professorinha, aquela que ama a educação e trabalha por amor, mas nós somos profissionais da educação, a gente paga a conta, a gente tem problema, a gente adoece. Então, a valorização do professor, eu acho que está ainda um sonho, ainda a ser conquistado. Porque no parâmetro nós estamos em plena pandemia, uma pessoa que é fundamental para a evolução de uma sociedade é posto numa situação hiper complicada do como nós estamos enfrentando. Áurea, nós estamos com essa pandemia, a gente já tinha dificuldades, né, Áurea? Muitas Já tinha dificuldades. dificuldade. Mas com essa pandemia, o econômico de todas as relações foi colocado em choque. E nós sabemos que quando isso acontece, sempre
nós pagamos algumas parcelas. Mas o que acontece? Está faltando, tá faltando muito para nós, né? Eu falo enquanto nação, entendermos que os cortes têm que haver, mas tem que haver primeiro de cima para depois vir para baixo. Os cortes ultimamente estão acontecendo de baixo em cima, Baixo para poucos cima. cortes, né? Então isso Criam-se cargos, né? é, Criam-se cargos em todos os então eu falo níveis e assim, na base está frágil. isso faz com que a consciência do sujeito fica muito abalada, porque se ele é ético, ele sofre com isso, mas vem de cima para baixo, sabe? Vem um efeito trator e vem destruindo muito. E como a nossa classe salarial ela já tem um salário muito baixo, de muito menosprezo, o salário do professor, da classe da educação, ele é muito baixo. Então, todos os cortes que acontecem nessa classe sempre ferem mais. E é muito triste, porque, por exemplo, eu falo assim, Abadia, você sabe se poderia ser diferente? Eu nem sei, sabe, Aldo? Porque eu estou vendo assim que eu trabalho eu sou voluntária numa instituição, e eu estou vendo assim que os cortes que estão acontecendo na sociedade brasileira está acontecendo para todo mundo. Então, são cortes porque o Brasil ficou tão mal gestado durante tantos anos que agora, na hora que veio essa pandemia, ele não tinha gordura para Para tirar, queimar. para queimar, sabe? Para essa gordura ser queimada. Então, não tinha gordura, então o que foi falar? Foi pegar logo na carne. Então, isso faz com que as coisas fiquem difíceis para todo mundo. Eu não queria ser uma secretária de educação nesse momento, sabe por quê? Por melhor que eu fosse enquanto sujeito, as regras que estão ali são postas, às vezes você não tem como nem discutir, nem fazer. Então, está muito difícil. E eu não sei se vai ter solução, se o ano que vem vai ser diferente. Por quê? A crise econômica é muito grande porque a distribuição de renda no nosso país ela é feita de forma inadequada. Então, os cortes vêm aonde não deveria ter tanto corte. A gente vê Onde gastos em deveria ter locais investimento, né? investimento. A gente vê cortes que você fala assim, meu Deus, mas são necessários porque não tem recurso. A pasta não tem recurso. A educação e cultura são pasta com poucos recursos. Então, quando vem uma pandemia, vem uma crise, É a não primeira tem de coisa onde que tirar corta. dinheiro. Primeira coisa que corta. Então, se a gente não começar. É por isso que eu falo assim, não vou votar em branco. Quando você vota em branco, você está dando direito para aquelas pessoas sem escrúpulos ir para o poder e fazer o que está fazendo, o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer se continuar desse jeito. Então, a nossa responsabilidade humana com as questões políticas é muito sério. Sabe? Você tem vários candidatos, mas escolha os melhores candidatos. Escolha os melhores candidatos. Veja que é melhor em quê? Que tem realmente ética nas suas condutas. Não vai escolhendo por agradar, por grupo de interesse, não. Veja o que é bom para a nação. Então, como essas coisas não são vistas no país, aí aparece Salvador da Pátria, todo mundo vota em Salvador da Pátria. Aí nós temos esses resultados aí, ó, Aí Salvadores da Pátria. decepciona. Decepciona. Então a gente tem que começar a ser sério. Muita gente falou assim: Badia, você vai candidatar? Não, não vou candidatar. Sabe por que eu não me candidato? Não é porque eu não acredito. Eu sou um ser político por natureza, eu faço político por natureza. Mas cargo político, eu ainda não estou pronta, porque eu sou muito clara. Eu vou azedar o doce, eu vou me adoecer, eu vou morrer. E eu gosto de mim, então por isso que eu não vou. Agora, louvo quem é forte e vai, porque é mais fortalecido que eu. Eu sou fraco nessa área, sabe? Porque eu acredito em certos valores que não está posto ainda. Então, eu fico em outros locais para ajudar a construir esses valores das militâncias, para ajudar a construir esse valor, para a gente construir outro mundo possível. Porque, infelizmente, a gente fica sem esperança porque a gente vê esse quadro. Mas a gente tem que, como diz o Paulo, a gente tem que se alimentar, nós somos educadores, nós temos que se alimentar da esperança de que é possível fazer diferente. E vamos fazer o que é diferente. Sejamos o beija-flor, que leva um pouquinho de água, mas ajuda a apagar o fogo. Agora, o que a gente não pode ser é o fósforo para incendiar o fogo.
E nem Se a a brasa gasolina, vai né? secar o fogo. E nem, pior ainda a gasolina. Pior ainda a gasolina. E a gente encontra, assim, porque a educação, ela não consegue separar a educação da política, porque a gente depende de verbas e de políticas públicas. Mas muitas vezes a educação é refém da politicagem, né? Então, o que, que acontece? Nós temos que olhar para isso também. Quem é que te representa? Quem é que tem condição de, tecnicamente, honestamente? Eu acho que o brasileiro, quando ele for para uma urna, ele tem que estudar. Já passou da época de o patrão mandou votar em fulano. Já passou essa época. Nós temos que ter autonomia no nosso voto, né? E aí eu te pergunto o seguinte: dentro desses fatores que a gente vê que acontece dentro da nossa própria classe de professores, a gente também está vendo muita gente adoecida por todos os motivos, por problemas de relação no trabalho, por problemas de dificuldades financeiras e o problema também de se encontrar como profissional de educação. Porque nem todo mundo que faz a pedagogia, por fim, ele tem também, porque não é só o amor, nós somos profissionais, mas ele tem que ter o dom também do magistério. Não adianta só fazer a faculdade de pedagogia, porque é mais fácil. Mas você gosta de dar aula? Você gosta de uma escola, do ambiente escolar? Então, você tem que ter aptidão também para poder desenvolver essa função. E as pessoas, o que a gente mais vê hoje, o maior número de adoecimentos é na educação. Não só aqui em Uberá, mas no Brasil inteiro, né? Olha, Aura, as nossas escolhas tornam o mundo melhor ou pior. Vou começar falando por isso. Nossas escolhas tornam o mundo melhor ou pior. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente tem que pensar por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e onde vai levar essa minha escolha. A partir do momento que a gente não tem esse posicionamento, a gente, a gente sofre e a gente adoece. Quando a pessoa não sabe dizer não e não sabe dizer sim, ela adoece. Quando a pessoa não sabe se colocar frente a uma situação, ela adoece. Mesmo que o outro não goste, você pode, com doçura, falar tudo, mas você tem que falar. Você não pode omitir o que você está vendo, o que está machucando, o que está sangrando. Porque quando você omite, você, você faz com que as coisas fiquem pior, sabe? Eu falo assim que quando alguém assume uma profissão sem ser uma escolha real, de fórum íntimo, ela não está escolhendo uma profissão. Ela se torna um dador de aula. Ela não é um profissional. Porque o profissional que escolhe com responsabilidade, a primeira coisa que ele assume é a sua posição de fazer uma educação melhor de qualidade. Ele vai gostar de estudar, ele vai gostar de formação, ele vai gostar de estar ali, ele vai cobrar para que a formação seja a melhor formação, ele não vai se calar, ele vai se posicionar. Ele não vai deixar se estrangular. E ele vai buscar essa construção. Agora, o que está nos adoecendo, na verdade, é a indiferença das pessoas. A indiferença das pessoas. Você está dialogando com as pessoas, ela não está te olhando. Ela não está te ouvindo. Então, isso que está adoecendo o professor. O professor está falando, mas ele não está sendo ouvido. O professor está chorando, A ninguém gente está vê vendo. muito, a gente vê muito, eu tenho visto muito, eu tenho no meu grupo do WhatsApp do UPA Educação, as pessoas muitas vezes têm medo, Abadia, de se colocar, como você disse, o professor ele não pode ser omisso. E uma palavra recorrente que eu vejo sempre nos comentários é a questão das retaliações. Muitas vezes não vem lá de cima, mas vem do meio, entendeu? É o tal de usar o nome em vão. Né? Porque é assim e pronto. Não tem esse diálogo, esse relacionamento entre esse elo, escola, sistema de ensino, secretaria. Eu acho o papel do assessor fundamental, né, nesse diálogo. É ele que faz essa ponte entre escola e SEMED. E eu acho que muitas das vezes tem hora que você pega um assessor maravilhoso, que te ensina tudo, que te joga a sua escola para cima, e se está difícil aqui, vamos fazer assim. Mas é o que você falou, a questão da escolha.
Tem coisas que acontecem que eu falo o seguinte, a palavrinha retaliação, ela é constante no ambiente escolar. E não é só professor com gestão, não, ou CEMED. Existe retaliação de professor com aluno. De professor com professor, né? De professor com professor. Eu falo que a questão do comprometimento faz toda a diferença. Eu tive a oportunidade, que foi um presente que eu ganhei, né, na vida, de trabalhar na casa do educador. Você também teve, nós estávamos lá na mesma época. Ali eu vi professores maravilhosos, professores apaixonados pelo que faziam. Tinha uns professores que encantavam, que faziam toda a diferença. E a gente percebia que esses professores, a proposta da casa é que eles estivessem na casa e também estivessem nas unidades escolares, e esses professores levavam a transformação para dentro dos espaços escolares. E alguns professores, eles sofriam muito, porque a própria unidade não acreditava naquele trabalho. Mas como ele tinha comprometimento, né, tinha uma professora de ciências que era maravilhosa, de geografia, uma de canto coral maravilhosa, sabe? Umas pessoas que faziam diferença. E tinha coordenador pedagógico que foi para casa, adoecido, mas que fazia um trabalho maravilhoso ali dentro. E que, às vezes, adoecia porque o outro não entendia o que ela estava falando. Sabe? Ela estava falando no vazio, mas o trabalho e a prática dela era uma prática transformadora. Mas ela tinha tanto comprometimento, ela tinha tanto bom senso, que ela levava com amor e esperança aquele trabalho, às vezes chegava chorando, depois no outro dia tentava de novo, mas ela tinha esperança. Porque o nosso trabalho de professor, ele sempre foi e será um trabalho de muita dor, muita esperança, mas é de muita dor também, porque você sempre está trabalhando com a diversidade do mundo. Mas se você não tem esperança, se você não acredita, você faz aquele trabalho não dar certo. Então, se você Apaga a acredita no chama, trabalho, né? Apaga a chama. Se você acredita no trabalho e você tem convicção de que mudar é possível, você faz a diferença. E essa diferença nas escolas, na rede municipal, na rede estadual, só acontece com o professor que tem convicção de que mudar é possível. Porque apesar das dificuldades, ele vai levando. E ele acha outro. Então ele dá a mão a outro, que dá a mão a outro, que dá a mão a outro, que dá a mão a outro. Aí ele vai fazendo as mudanças. Mas nós temos que saber também que nós estamos trabalhando num sistema. E às vezes o próprio sistema acontece algumas coisas mudanças dentro do sistema, que faz com que muita coisa boa cai por terra. Mas nem por isso você pode perder a esperança. Dentro do que você pode levar, dentro do que você pode transformar, você tem que ir transformando. Você tem que ser a resistência, porque ser professor é ser a resistência. Sabe? É ser a resistência. Agora, abrir adoecer, nós portas, né? adoecemos. Adoecer, nós portas. adoecemos. Você Eu adoeceu. acho. Lembra? Você adoeceu. Mas por que a gente adoece? Porque a gente fica falando, não há o diálogo, não há não há acolhimento, a mão amiga que te ajuda. Não há alteridade. As pessoas não colocam no seu lugar. Então, isso faz. Aí a pessoa fala mal de você, e você não tem direito à vez e à voz, e aí as coisas não ficam legais. Então, o que faz a educação ser um espaço com pessoas adoecidas é porque tem muitas pessoas que ainda não entendeu que educar é um ato de amor, de esperança, mas é um ato de respeito e de responsabilidade. O que você vai falar? E de muito compromisso, né? Eu acho que assim, o professor ele não pode ter duas palavras. Não. Se ele se compromete com o aluno, ou se ele se compromete com outro profissional, ele tem que ser íntegro. Né? Porque a gente ensina muitas vezes, Abadia, pelo exemplo. Né? Às vezes você não precisa de falar muita coisa, mas o seu exemplo serve de lição. No meu entender, os profissionais da Casa do Educador são profissionais de excelência. O tempo que eu tive ali, eu via o amor que o pessoal tem em trabalhar na formação, o zelo, o capricho, né? A beleza, que aquilo ali flui. Você vê que o pessoal faz um congresso
com caixa zero, né, com poucos recursos. A gente tira do fundo do coração os recursos possíveis de pedir um patrocínio, de correr atrás de um palestrante que faça free, e aí a gente vai para levar essa esperança para um grupo maior de professores. E, inclusive, eu acho que quem está na Casa Educador tinha que ganhar o dobro. Professor que forma professor tinha que ganhar o dobro, porque ninguém consegue formar o professor se ele não tiver numa condição de muito estudo. Ele tá se aperfeiçoando para isso. Como tem aquele professor que está lá na educação infantil e é de excelência porque eles têm a mão para a educação infantil. Então, assim, dentro da nossa categoria, existem vários perfis de educador. Tem aquele que para o 5º ano é o professor excelente. Né? E a gente, não, principalmente ali na casa, eu fico muito triste, porque quando o professor, que a maioria que estão ali, já tem especialização, várias especializações, mestrado, doutorado, e ganha menos. Né? Eu não compreendo qual recompensa que é trabalhar na Casa Educadora. É muito amor, viu? Eu tenho uma amiga que está lá ainda, né? A Marisa Borges, ela falava assim que ter um doutorado era um castigo, né? Ter feito doutorado eu vi isso dela. Se tornou um castigo. E é um profissional de excelência. Mas, por exemplo, o que a gente tem que entender? A gente tem que pensar certo. Paulo Freire fala o que é pensar certo? Né? É você pensar no bem comum para todos. E quem é formador, você falou uma coisa séria, quem está formando devia ter o respeito realmente de todos e receber realmente um salário condigno por estar ali. Mas parece que é um castigo, é como se fosse um castigo, né? Você está ali, porque não tem esse reconhecimento financeiro, mas tem um reconhecimento, pelo menos, das pessoas que estão participando da casa, das pessoas que ali estão, de reconhecer aquele grupo. Um grupo seleto, sabe? Eu, pelo menos, quando eu estive ali, eu tive com professores que eram um grupo seleto, sabe? Eu tive essa mesma impressão. Eu sentia grupo prazer de estudo de estar, mesmo, as reuniões de estudo, a de estar ali profundidade, com né? eles. O tanto que eles me proporcionaram um processo de aprendizagem maior do que eu já tinha. O tanto que o diálogo, aquelas nossas reuniões de estudos que ali acontecia dos formadores, o tanto que era positiva. Porque todo mundo que estava ali estava de excelência. E eles estavam ali dando o seu melhor, como devem estar ainda ali dando o seu melhor. Mas o que acontecia? Por ser um espaço, né, que muita gente ia obrigado, então não havia aquele pertencimento do espaço. Porque formação continuada você tem que fazer por prazer. Você tem que fazer para saber com alegria, porque é a sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Nós, quando somos professor, nós temos que ter o rigor metodológico. E para ter o rigor metodológico, você tem que estar sempre se aperfeiçoando. Você não pode levar sempre as mesmices, você tem que estar levando sempre a novidade, a implementação. Porque a criança que está indo para a escola, ela está indo avançada em muitas coisas. Ela não tem o conhecimento, mas a vivência de mundo ela tem. Então, se você não leva para ela coisas diferentes, ousadas, ela não vai querer estar ali frente a uma sala de aula. E a formação continuada ali da Casa do Educador dava essa oportunidade. Então, eu falo assim, que eu sou muito grata por aquele tempo que eu passei ali. Como eu aprendi. E como eu via também aquele professor que chegava com vontade de aprender o tanto que aprendeu. Então, querer, sabe, é assim, o professor e aluno são sujeito ativo do processo de aprendizagem. Professor e aluno estão aprendendo constantemente. O professor que ensina também é o professor que aprende com o aluno. Então, se a gente não tem isso dentro da gente, essa humildade, a gente leva o processo educativo a um processo morto. Então, quando o professor e de tortura, está ali formador, né? quando o professor de formador está ali dentro
dentro de uma sala, fazendo uma mediação, e eu, professor, eu me torno professor-aluno ali dentro, há uma troca, há uma partilha e há um crescimento. Para isso aquela casa foi feita, né? Então eu falo, sabe, não existe nada pronto, sabe? A gente está construindo. Então essa construção, ela tem que ser respeitada por todo mundo. Não dá para falar assim, a casa do educador, a partir do momento vai fazer isso, não. Respeite aquele grupo. Faça aquele, a respeite o projeto daquele grupo. E dê tempo daquele grupo trabalhar aquela proposta. Não pode estar mudando todo dia. Essa mudança que faz com que as coisas não dêem certo. Não há uma Não, e a consistência. questão da valorização que você está falando também, se os profissionais da casa, o professor formador, ele é valorizado, ele também tem essa condição de passar isso para o professor que está aprendendo ali na casa, que ele também pode ser um da equipe, né? Que ele também pode ser um integrante da casa. Basta ele continuar os estudos, se aperfeiçoar. Eu falo que o período do PENAIC, para mim, valeu como um mestrado. Foram 3 anos dentro da UFO, com intensa aprendizado de metodologia, de forma, de dinâmica, de tudo que você pensar. Então, ali foram 3 anos, um grupo de 10 professores formados. E eu falo o seguinte, Badia, isso gera custo. O município tem custo para formar esses profissionais. Né? 3 anos você bancando viagem, hotel, alimentação para formar uma equipe, essa equipe tem que dar retorno para a prefeitura. Né? E como um passo de mágica, fala, não, vamos acabar com isso, acabou, está jogando xadrez, né? Não quer jogar mais, não, vamos bagunçar. E começar do zero, né? Então, se não teve uma proposta de continuidade, eu acredito muito assim, na parte, o dia que o político aprender que educação não é só um projeto de poder, mas sim um projeto de construção social, ele dá continuidade nos projetos bons. Ele pode pôr até a cara dele naquele projeto, daquela forma, mas ele dá. Não tem essa história de sai um prefeito, entra outro prefeito, destrói tudo que foi feito. Isso aí tem que ser regulamentado, até por lei, de não acontecer isso na educação. Por isso que a gente parece que está andando em esteira. Você não sai do lugar, porque entra uma nova gestão, não, agora é assim. Aí passa um pouco, muda de novo, já começa outro conceito. E nós não conseguimos, a educação ela não é feita em uma década, ela é feita durante essa sociedade construtiva, que vai passando de pai para filho, e de profissional para profissional, de valorização em valorização. Eu fico muito triste, eu trabalhei com a Renilda, né? Aprendi demais com ela quando ela era diretora do departamento de formação, fiz grandes amizades ali, teve o PENAIC com o grupo de orientadores, que foi maravilhoso, e isso cria sintonia, né? Quando você tem uma formação junto, um grupo que fala a mesma língua, a coisa flui. E muitas vezes a gente vê um ator de Babel. Na verdade, a gente vê assim, ó, que falta bom senso, né, Aura? Quando se tem bom senso, as coisas caminham melhor, né? Porque bom senso na educação faz toda a diferença. Você só pode mudar se há necessidade de mudança. E também, se você vai mudar, você tem que dar um tempo. Mudar para melhor, né? Não, você tem que construir essa mudança. As coisas não podem acontecer como a gente vê muito, né? Acontecer de qualquer jeito, sabe? Pessoas sendo tiradas de locais, pessoas competentíssimas, para colocar outras pessoas que nem conhecem a realidade, aí depois começa um clientelismo dentro dos espaços escolares, e isso faz com que a educação perca o seu bom senso, perca sua consciência de inacabamento, porque nada está pronto, em todo momento a gente está construindo, a gente está se refazendo, tem que se ter esse respeito, e a gente tem que entender também que o respeito a quem está começando tem que ser também muito grande, e esse assessorar quem está começando, não é só criticar, não é só destruir-se um sonho, porque às vezes a pessoa está começando, vai errar, eu errei muito para começar, para chegar a ser o que eu sei hoje, eu precisei de muito apoio de muita gente. A minha primeira supervisora foi a Rosimar,
né? E a Rosimar, ela tinha uma paciência histórica comigo, porque eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito educada, muito doce, mas sempre fui muito questionadora. E ela Eu, teve uma quando paciência eu, histórica, sabe, quando eu comigo, e isso iniciei fez no a diferença. município, então, quando eu iniciei no município, eu iniciei no Zé Geraldo Guimarães, e eu sou amiga até hoje da Ana Cristina, que foi minha diretora. Mas eu tenho uma pessoa no meu coração que me ensinou a dar aula mesmo ali junto comigo, foi a Lindaura Ferreira. Acho que ela já até Que pessoa aposentou, maravilhosa. né? A Foi minha Lindaura também grande trabalhou no SAP. Lindaura Ela Ferreira. Eu trabalhou no entrei na SAP. escola, eu entrei substituindo a Lindaura em sala. Era uma tarefa muito difícil, né? Substituir a E que Lindaura. pessoa humilde. Que pessoa humilde. Super Pessoa dona de humilde, uma super competência enorme, humilde. mas dona de uma humildade verdadeira. Porque você quer saber se uma pessoa tem conhecimento, é pela sua humildade. E Ela tem tive também outras humildade. pedagogas maravilhosas. Por exemplo, a Nilza Consuelo me ajudou muito. Eu trabalhei na escola Uberaba e muitas vezes ali no planejamento, você está fazendo, te corrigindo com carinho, com zelo, né? E isso é importante. Eu dou muito valor, sabe, Badia? Eu gosto, assim, eu jogo muito no time dos contratos, dos contratados. São pessoas que não têm uma segurança, começar por aí. Mas, assim, geralmente são pessoas que saíram da pedagogia, que estão iniciando. Então, assim, é a hora de você também colocar sua mão na massa e ajudar aquele profissional a se formar, né? Porque é um processo, uns vão aposentando, outros vão chegando, e esse conhecimento tem que ser passado. Eu tive a secretária DD na época que eu entrei, né? Então, assim, tinha uma, ela chegava na escola e conversava com a gente de igual para igual, sentava nas carteiras com os alunos, explicava, né? E tinha uma equipe antiga também ali da secretaria, que era, acho que já todo mundo já aposentou, né? Que era fantástica. Então a gente sente esse acolhimento, ele é fundamental para a continuidade da carreira, como eu também já vi professores desistir da profissão. Você está falando de acolhimento, né? A gente está aqui conversando e quanto acolhimento eu estou recebendo agora de tantas pessoas amigas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, né? Porque são pessoas que trabalharam na educação junto comigo, que foram minha supervisora, foi minha assessora, foi minha colega de trabalho, foi minha professora enquanto eu estava gestora, pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Mas para que isso acontecesse, era necessário que nós tivéssemos também a vontade de crescer, sabe? A vontade de fazer diferença, a vontade de ser diferente. Então está faltando hoje, quando você fala do profissional que chega contratado, o profissional que chega na sua escola, você tem que receber ele com muito carinho. Dependendo desse acolhimento, vai depender toda a trajetória desse trabalho dentro da sua unidade escolar e talvez até dentro da sua profissão. Então, nós, né, quem está experiente dentro da escola, quem está na gestão, quem está na coordenação, tem que acolher muito bem quem está chegando. Como também tem que tratar bem aquele que está terminando a carreira e às vezes está terminando essa carreira adoecido. Traga novamente para o colo, traga novamente para a nova crença, sabe? É, eu acho É uma que transição difícil também para é, quem está é, aposentando, para quem está saindo. eu acredito muito assim que o conhecimento ele tem que ser sempre humanizado, sempre. Tudo que você vai fazer dentro da escola tem que ser humanizado, porque escola é vida. É Escola é dinâmica. vida. Ela é viva, ela pulsa. Então ela pulsa a sua energia. Se você não leva essa energia, você não consegue fazer a diferença. Por que nós temos resultados bons na educação? Principalmente naquelas escolas de periferia que tinham um resultado negativo e chegaram a alcançar bons resultados. Porque aquela equipe abraçou, mas aquela equipe também foi acolhida, porque é um trabalho de mão dupla, né? Por isso que eu falo, professor e aluno são o centro da escola. Nós que estamos em qualquer função, nós temos que fazer desses sujeitos sujeitos plenos. Nós temos que ter autoridade com ele, a gente tem que se colocar no lugar dele nas situações. Mas a gente não pode deixar nunca ele ser irresponsável com a sua profissão. Sabe? A gente que tá ali, nós somos formadores, o gestor é formador, o coordenador é formador. Então, nessa formação, a gente tem que levar o melhor. Senão, a gente não consegue. Quem não acolhe
quem está chegando, É quem não verdade. acolhe quem tem Eu, o sofrimento, como é que eu, isso é eu tenho uma acolhido? lembrança, eu tenho uma lembrança muito bonita, mas assim, uma das lembranças mais lindas que eu tive dentro do ambiente escolar, uma vez que eu cheguei com as professoras orientadoras para fazer um monitoramento do PENAIC lá na Escola Santa Maria. E aí nós entramos numa sala deve ser segundo ou terceiro ano, e uma criança correu e me abraçou assim na cintura, falou assim: Ah, vocês são aquelas fadas? Eu falei assim: fadas? Por quê? Contadoras de história. Né? Então, quer dizer, preparou o ambiente com os alunos para receber quem ia lá, a visita que ia lá, você vê esse apreço do acolhimento. E nós, quando fizemos aquele curso, como é que chamava aquele curso lá na BCZ, Badia? Eu estou tentando lembrar aqui, vivências, né? Aquilo Vivência. para o gestor, eu acho que aquele foi o melhor momento de gestão dos últimos tempos. Ali na Vivências, junto com a Fátima Castanheira, né? Foi uma coisa Isso. ali que a gente tinha os pares, e esses pares discutiam esses problemas que a gente tem também na gestão. Aquele encontro, né, era um encontro de acolhimento do gestor. A gente tinha a Fátima, a gente tinha duas pessoas da CEMED, né, assessoras que iam, mas nos Ana acolhia, queria que a Esbriça, gente né? estivesse, queria que a gente estivesse bem. Era o acolhimento. Então eu falo assim, quando você acolhe, você dá a oportunidade do outro também querer acolher. Então eu falo assim, tem muita coisa, essa gestão municipal tem muita coisa boa, que às vezes é apagada por outras que surgem do nada, sabe? Parece que não sei o que acontece, tá tudo caminhando bem, dá Muda, né? um vendaval e muda, sabe? Mas tem muita coisa boa, muita coisa gratificante, né? Eu falo assim que a gente teve algumas pessoas que trabalharam na CEMED muito acolhedoras, né? Muito amáveis, né? Muito elegantes. E quando essas pessoas saíram da prefeitura para ocupar outros cargos, né? Uma foi para a Universidade Federal de Berlândia, merecimento, mas como eu internamente eu chorei, porque eu sabia que a gente estava perdendo muito, né? Outra foi para a FET, sabe? Então a Tô gente falando da perdeu nossa amiga pessoas, Eliane Salge, né? né? A gente foi perdendo pessoas que faziam a diferença, sabe? Pessoas que queriam que fosse diferente, mas tinham um acolhimento, sabe? Mas com uma responsabilidade pedagógica enorme, Imensa. sabe? Sabe? Então isso faz a diferença. Então quando a gente vê pessoas preocupadas apenas em ditar direcionamento, a gente fica muito triste, porque você tem que dar direcionamento, mas o direcionamento ele é dado com muito cuidado, com muita responsabilidade e com muito amor no que você está fazendo. Você não pode só ditar uma regra, sabe? E a gente vê essas pessoas com medo, né? Eu fico muito preocupada quando eu entro em escola, que eu percebo aquele lá de medo. Isso é muito ruim, sabe? A gente tem que levar a leveza, sabe? Levar a música, levar a história, levar, sabe, o prazer de estar nesses espaços. É para isso que nós nos tornamos professores, é para levar a vida, é para É encantar professar a mesmo, né? vida, Porque a né? É aprendizagem para acontece com encantar, encantamento, né? somente com Ninguém, encantamento, né? somente com encantamento. Se você não encantar o aluno, ele não aprende. Por mais dificuldade que ele tem, ele aprende com o encantamento. Com a forma que você toca nesse aluno, para ele querer aprender. Porque tanto E fica você para tem que sempre, né? querer saber ensinar, aprender a ensinar, mas o aluno também tem que querer aprender. Por que é importante para ele aprender aquilo? Porque ele encanta. Eu me tornei professor por causa de um professor, né? Então a gente tem esse momento. Agora, me conta o seguinte: nós já estamos com mais de uma hora de live, tá bom o assunto, Já? né? É, mas não tem problema, não, pode passar uns minutinhos. O que você fala da nossa ida, a experiência que nós tivemos do projeto Âncora? Auri, foi um presente para nós, né? Quem teve a oportunidade de estar ali no projeto Âncora com a gente, nós somos quase 50 professores, né, Auri? Nós voltamos o ônibus, né? Foi 44. 44. E ali chegando, nós vimos que a educação, uma outra dimensão de educação era possível. A gente enxergou o que Paulo Freire nos falava, com o que o Zé Pacheco nos falava, de uma escola
transformadora, uma escola aberta, uma escola com um projeto de vida, onde o aluno chegava e ele ia produzindo o seu conhecimento. Tudo era como se ele estivesse fazendo ali uma tese de mestrado. Um menininho de 5, 6, 7, 8, 9, 10, com um projeto de escola. Né? Do que ele queria aprender. A partir daquele projeto, ele ia construindo e junto, numa construção coletiva. Não existia a divisão, essa turma, essa, não. Existia, sim, pessoas querendo aprofundar e conhecer, independente da idade que tinha. Apenas a turma de alfabetização, né, Aure, que era uma turma separada. As outras turmas era tudo um processo de... Tinha o grande circo, né? Nesse grande circo eles iam para lá, era uma arena, e nessa arena eles iam produzindo e descortinando o que eles queriam saber. Para mim foi uma riqueza enorme. Tanto é que eu cheguei no Adolfo, eu fiz algumas modificações junto com os professores, como atividade para aguçar essa aprendizagem, porque nada mais é do que ser uma escola viva. Aquele projeto era uma escola, né? Porque ele existe ainda, é uma escola viva, né? Que pulsa, né? Que pulsa. E enquanto eu sou voluntária ali no Hospital do Pilar da Caridade, e ali eu levo muitas daquelas ações, sabe, para as crianças que a gente atende. Sabe? A minha vontade era fazer pelo sabe? menos 2 excursões. Eu tinha assim, um projeto lá na casa mesmo, de fazer pelo menos 2 excursões por ano, para levar os professores para ir lá, ver de perto, sentir o que é esse projeto, que é mais ou menos um projeto da Escola da Ponte. Né? Então, assim, eu também modifiquei algumas coisas na escola. Eu fiz as salas ambientes, né? E ali os alunos que trocavam de sala. A gente tinha um problema sério de rabiscar a carteira. As carteiras eram novinhas, né? E a gente conversa. Quando passou a ser um espaço coletivo, a sala, que eles trocavam e ia para outra sala e sabia que outro aluno ia sentar ali, o pessoal da limpeza estranhou, falou: não sujam mais as carteiras, não quebram mais os quadros. E era aquele refresco do menino trocar de sala, refrigerar o cérebro, né? Bater a mão nas costas do colega, prazer. E eu contava no relógio, você vê como é que as coisas funcionam, depende de como ela é implementada. 30 segundos para trocarem de sala. Muitas vezes, quando era o professor que trocava de sala, demorava 1 minuto e meio, e o pau come na sala sem professor. E que os alunos mudando, demorava 30 segundos no relógio. Então, assim, essas experiências têm que ser vividas com os outros professores, que é possível. E você acha que tem uma pergunta até aqui, você acha possível um projeto desse aqui em Uberaba? Eu acho que é possível, sim. Porque não é um projeto caro, é um projeto de vontade, é um projeto de governo, né? Eu vou até responder aqui para a pessoa que perguntou, porque é o meu sonho, né? É construir uma escola desse modelo, né? E a Letícia que está perguntando aqui, é ela que fez a pergunta, porque ela vê o meu entusiasmo, né? E até hoje eu converso com o pessoal do projeto Âncora, e a gente acaba influenciando, né? Ela é formada em engenharia, está fazendo agora matemática. Eu falei, vai acabar virando professora. E assim, o meu grande sonho, Abadia, é conseguir, nem que se for pela uma ONG, se não for um projeto de governo, levantar uma ONG, fazer uma escola daquela, assim, imagina uma escola daquela lá no Rio de Janeiro. No meio de Isabel do Nascimento, Rio de Janeiro. É uma mudança social. Eu acho, Aure, que não é difícil, não. Sabe por quê? Nós temos bons educadores que também sonham esse sonho possível. O que, na verdade, a gente precisa é de levantar o projeto e levar para as pessoas, e as pessoas comprarem esse projeto. Se não comprar, a gente faz uma ONG, a gente vai fazendo aos poucos, sabe? Eu já percebi, né, agora que eu estou aposentada, né, eu percebi que muitas coisas que a gente deseja, a gente consegue fazer sim. A gente vai fazendo aos poucos, quando a gente vê, toma a proporção que a gente quer. E vamos juntos fazer isso. Vamos sim. O princípio do UPA Educação é esse, né? Começou como cursinho para professores, para prestar o concurso, está crescendo, o grupo cresce todo dia, e assim, tá engraçado, uma apoia a outra, não estou dando conta de preencher aquela planilha, não, vou te mostrar como é que é. Existe
essa questão. Tem umas que ficam caladinhas, né? mas existe essa unidade dentro do grupo. Né? Umas não concordam, mas me chamam no privado, né? Mas estão ali. Né? São mais de 200 professoras que trocam figurinhas todo dia, que conversam entre si. E eu tenho o prazer de fazer parte desse grupo, sabe? De conversar com muitas, de trocar ideias, de auxiliar quando pede algum... Visões completamente diferentes, né? Nem todo mundo concorda com tudo. É a diversidade, mas a diversidade respeitada, né? Eu gosto muito. Eu me sinto honrada de fazer parte desse grupo. Eu que sinto honrada, porque suas contribuições são maravilhosas, né? Quando a Badia fala no grupo, é autoridade máxima, aí todo mundo fica... Nossa, hoje, quando eu publiquei a nossa live, que sempre eu publico no dia mesmo, compartilhando com os grupos, você vê o tanto de elogio, né? De tanta pessoa bacana. Nossa, ela é maravilhosa. Mas é muitos anos de experiência, de dedicação, de amor. E para a gente encerrar, Badia, o que você me fala sobre os laços de equipe, como trazer a tranquilidade no meio de tanta cobrança? Olha, Áurea, eu falo para você simplesmente uma palavra: respeito, diálogo, sabe? Essas palavras, respeito e diálogo, porque o respeito faz com que a diversidade seja acolhida e faça parte do todo, porque nós somos diversos. Eu sou gêmea, né? Eu não sou univetelina, não, mas eu sou gêmea. Mas eu tenho 2 sobrinhos univetelinos. Eles são diversos. Eles só têm aparência, são igualzinhos, 2 parzinhos de vaso. Então quer dizer que tem 2 Abadia? Né? Aí não, eu sou com menino, né? Com menino? Meus sobrinhos que são veteranos. Aí eu falo assim, mas a gente vê que a gente não é porque a gente está nascendo ali quase horário do que igual, não existe igualdade, sabe? E o mundo é bonito pela diversidade. O dia que a gente aprender a respeitar a diversidade, acolher a diversidade e respeitar essa diversidade, trazendo para o corpo esse gosto, vai ser diferente. A minha amiga Renilda, saudade de você, né? Eu também, Renilda, um beijo. E eu quero falar o seguinte: a gente está terminando, Ara, eu vou deixar como um recadinho para todo educador que está nos ouvindo, é o seguinte: assuma sua profissão com muito respeito. Não deixe ninguém matar os seus sonhos. Acredite que você pode fazer a diferença. E seja a diferença no lugar que você está. E nunca deixe de conhecer o regimento da sua escola, porque através do regimento você vai saber que você tem direito à vez e à voz. E procure o seu conselho escolar quando as coisas não estiverem bem. Fale com seus pares e busque solução. Mas a primeira pessoa a quem você deve recorrer dentro da unidade escolar é o seu pedagogo e depois ao seu diretor. Aí, se os 2 não te derem ouvido, vá para o conselho escolar e converse junto do conselho para as coisas acontecerem bem. Não fica pulando etapa, não, ainda está secretaria, falando coisas que não é legal para você e nem para o outro. Faça do diálogo a sua presença como profissional e busque a sua excelência como profissional. Estude, se capacite, busque ser melhor, porque aí você vai fazer a diferença e ser a diferença. Nossa, você faz a gente chorar, Vadia. Não, nós temos muitos sorrisos para distribuir, né? E nós vamos continuar aí nessa luta, porque é importante, a transformação é lenta, mas é constante. A gente tem que continuar dando o melhor que a gente pode dar. E foi um prazer imenso falar com você hoje à noite. Eu ficaria aqui por horas falando com você. Acho que a gente passaria a noite fazendo a live, né? Eu aprendo muito cada vez que a gente conversa, né? Você é uma pessoa que transmite para a gente uma segurança muito grande e uma fidelidade ao ser professor. A gente tem que ter essa questão de honra mesmo de ser professor. Então, obrigado por ter participado, obrigado quem participou com a gente hoje à noite. Semana que vem, nós vamos estar aqui com uma pessoa conhecida de Uberaba, né? E vai ser uma surpresa para vocês. É um escritor, e ele vai estar aqui junto com a gente.
Tá? Obrigado e boa noite. Boa noite. Gratidão a todos. Gratidão.